Casos como esse são bem raros. Eles pegaram e cortaram uma parte enorme do original no mangá e aí colocaram no anime. Então o pessoal que só viu o anime estava pensando que era filler o bagulho, basicamente, porque não existia no mangá. Existe na light novel, que é o original. E bom, pra quem gosta de uma certa personagem, hein, deve ter gostado muito desse episódio, porque focou um pouquinho na história dela. A Ghislaine, uma personagem, hein, que ficou famosa por você ter que censurar ela pra mostrar lá na tela, porque... bom... é complicado, mas quem viu o anime vai entender, e quem conhece o YouTube. De qualquer forma, eu vou detalhar um pouco mais até do que o anime sobre a história dela nesse vídeo aqui, passar alguns extras pra vocês. Fala, gente! Voltamos aí com mais um Impressões Semanais de Mushoku Tensei, episódio 15, que focou na tribo dos Homens-Fera. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, de 4 a 5 vídeos extras, e já tem mais de 400 acumulados aí. Tem top de anime, mangá, recomendações, quadros exclusivos que eu não poderia fazer aqui no canal, mas os vídeos dos membros não são monetizados, então me dá bem mais liberdade pro tipo de conteúdo que eu posso fazer. E você também ganha lives 2 vezes por mês, impressões semanais, tudo que eu assisto da temporada, tem coisa pra caramba. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E bom, quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma baita de uma ajuda, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo ou impressões semanais de Mushoku Tensei. E neste episódio focou na tribo dos Homens-Fera, uma parte que o mangá resolveu pular. Por quê? Bom, porque o mangaka não achou tão relevante assim essa parte da história. É um tanto mais parada, eu admito. E o mangaka tem uma tendência de querer acelerar a história, então ele fica cortando umas partezinhas a nível de curiosidade. Quem lê a light novel depois vai notar que tem várias coisas ali que o mangá cortou. E o anime corta algumas coisas também, o anime não é nenhum santo. Mas tem coisa que o mangá não coloca que o anime coloca, e tem coisa que o anime não coloca que o mangá coloca. Então eles quase que se complementam, eu diria. Mas foi bem engraçado as reações desse episódio, porque teve gente me perguntando se não era filler, porque não viu aquela parte no mangá. O mangá é uma adaptação da light novel. A light novel que é o original. E aí o mangá adapta a história da light novel, com algumas modificações aqui e ali, eu já falei sobre isso. E uma das maiores é que eles cortaram essa parte toda. Mas vai ter relevância mais à frente, principalmente no segundo arco da história, segundo grande arco da história. Porque a gente tá no primeiro ainda, uma coisa que confundem até hoje em Mushoku Tensei. É uma temporada só, dividida em 2 partes. Tanto que tá continuando, o número do episódio tá continuando da primeira temporada, que teve 11 episódios. Agora a gente tá no 12, depois vai pro 13, 15 agora. Então tá continuando a numeração. Ah, Marco, mas tem obra que faz isso, tipo Attack on Titan. Tem várias temporadas, mas continua a numeração. Tem, eu admito. Mas a questão é que, por enquanto, estão tratando essa temporada de Mushoku Tensei como só uma temporada que eles dividiram em 2 partes, o que faz perfeito sentido, já que é um arco do light novel mesmo, é um arco muito bem dividido, que tem um final muito certinho. Então, tem gente me perguntando, pô, Marco, quando será que vão terminar essa parte? Pra quem lê o mangá, é mais ou menos pelo capítulo 50, não lembro se é o 50 ou 51. Pra quem lê o light novel, vai até o final do volume 6, que é onde finaliza esse primeiro grande arco da história. É muito óbvio aonde vai terminar essa temporada, não tem mistério nenhum. E, bom, no próximo grande arco da história, vai mostrar as irmãs mais velhas dessas personagens. Elas estão em um colégio de magia, vai ter um time skip, vai passar algum tempo aí, e o próximo grande arco vai ser focado nesse colégio de magia. Então eu acho interessante mostrar elas pra você fazer até ligação. Pô, a irmã daquelas duas. Sim, são idênticas inicialmente, eu mesmo confundi. No caso, pensando que era elas, mas não. Na verdade, são as irmãs mais novas daquelas personagens que a gente vê aí, conhece. Quem já leu o mangá, já viu elas. Ou, obviamente, quem já leu a light novel, as personagens lá são irmãs mais velhas dessas personagens aí. E a aparência, com certeza, bastante semelhante. Eu acho que é um negócio que o mangaka não devia ter cortado, não. Gastava só um capítulo, não precisava gastar muito tempo. De boa, mas... cortar? Cortar foi um pouco demais. De qualquer forma, essa parte aí, eles estão presos nesse local aí dos Homens-Fera, enquanto tá na época das chuvas, porque inunda tudo e não tem como ir pela parte de baixo lá. Então não tem como sair daquela região das árvores. E graças a isso, eles ficaram meses ali. No mangá cortaram esse negócio todo.
Então, pra quem não entendeu porque eles estavam parados ali, é porque estava nessa época, eles deixaram implícito, não explicaram em palavras certinho, mas deixaram implícito que estava na época das chuvas, eles não tinham como sair de lá por enquanto, aí quando acabou a época das chuvas, eles foram embora, continuaram a viagem deles. Mas eles ficaram parados meses aí. E bom, enquanto isso, a Aerys ficou amiga dessas duas aí, uma delas, inclusive, é a filha do líder da tribo, que é o irmão da Ghislaine. Esse cara aí é o irmão da Ghislaine. Então, interessante essa parte. Contar um pouco da história da Ghislaine, que eu achei mais interessante ainda. Mostra aí como ela era quando pequena. Ela era... Bom, era uma Aerys, pior que a Aerys. Eu acho que é por isso que ela se identifica tanto com a Aerys, porque ambas têm uma personalidade muito forte. A Aerys deu uma acalmada aí depois que conheceu o Rudeus, mas a Ghislaine tinha uma personagem completamente doida. E ela era muito forte também. Ela já nasceu assim. Ela nasceu com um dom realmente para combate. Então ela fazia um estrago, tinha um temperamento horrível, acabou inclusive indo embora dali. E aí ganhou um dos ranks básicos de espadachim e se juntou ao pai do Rudeus, que sim, mandou ver com ela. Já tá meio óbvio isso, inclusive, no começo da primeira temporada. Quer dizer, essa é a primeira temporada ainda, mas da parte 1, ele fala sobre isso e tal, que ela e o pai dele mandaram ver. Mas ela era virgem na época, então o pai do protagonista foi o primeiro dela, a nível de curiosidade. E bom, já que eu tô falando de curiosidades, mais à frente aí na história, a Elina Liz, essa elfa aí, que também era do grupo do Paul, comenta que a Ghislaine vivia provocando o Paul, no caso balançando o rabo perto dele e tal. E aí a Ghislaine argumenta que não era porque ela gostava do Paul, mas sim porque depois da primeira vez deles, ela começou a entrar na época do acasalamento lá algumas vezes, e nessa época as pessoas fera, as mulheres principalmente, ficam mais interessadas no negócio do que o normal. Então quando entrava nessa época ela ficava realmente provocando o pau e tal, vivia balançando o rabo perto dele, mas não era porque ela gostava necessariamente dele, sim porque ela ficava mais doidona nesse período aí do acasalamento. De qualquer forma, ela ainda não era o que virou depois, aquele nível altíssimo, no caso de espadachim e tal. Ela era Saint, no caso. Depois que ela se separou do grupo do pai do protagonista e tal, porque ele e a mãe, no caso, saíram do grupo e o grupo desbandou. E aí ela acabou virando discípula de um mestre da espada lá, do God, na verdade, do Sword God, como chamam. E aí subiu de nível para Sword King, que é um nível raríssimo, pouquíssimas pessoas têm. Então, a nível de curiosidade, mais à frente no futuro, aí a Aerys vai subir para esse nível também. Não vou explicar em detalhes, não é o propósito de spoiler grande coisa da Aerys, mas sim, ela vai ficar forte pra caramba no futuro. Mas a Ghislaine, que é o foco aqui, alguns acharam que ela já era forte pra caramba quando se juntou ao grupo do Paul. Não. Ela era um nível mais baixo, era forte, com certeza já, mas era tipo a Aerys. Tava num nível mais ou menos da Aerys lá, quando se juntou ao grupo do Paul. Era forte, mas não era um rank S. Hoje em dia, ela já é considerada um nível rank S. Ela é forte pra caramba. Mas ela não era naquela época. Então, depois que o grupo desbandou, passaram-se muitos anos aí, nesse tempo ela começou a treinar. E aí, depois que ela saiu desse treinamento e tal, já era uma Sword King, ela passou fome e tal, como ela explicou, ela foi enganada várias vezes e tudo mais, até que ela é contratada por aquela família do Rudeus, que adora mulheres fera, é bem óbvio isso, então eles contratam ela para ser a instrutora da Aerys e levar ela ao nível Saint, que era basicamente o nível que a Ghislaine estava quando entrou no grupo do Paul. Já no anime, devido ao modo que colocaram as coisas, inclusive aparecendo esse mentor dela, desde que ela era pequenininha aí na vila, ficou dando a impressão que ele já treinou ela direto pro nível Sword King, e ela entrou no grupo do Paul já sendo um Sword King, quando não era o caso. Ela era um nível alto já de espadachim, mas não um Sword King ainda. E isso ela só se tornou depois. Então essa aí é basicamente a história dela. Ela não é uma professora famosa, não deu aula pra um bando de pessoas e nada não. Então, alguns acharam que ela era muito famosa. Não, não era. No caso, ela estava no grupo do Paul, depois ela foi treinar, virou uma Sword King, depois começou a passar fome lá, se deu mal várias vezes, por não saber escrever e tudo mais lá. E aí depois foi contratado lá para aquela família da Aerys. E qual a situação dela no momento? Bom, isso eu não vou spoiler, né? Porque aí seria spoiler para o futuro. Mas esses detalhes aí sobre ela, eu acho que não vão explicar no anime. Então, eu acho que vale a pena comentar. Mas o que acontece com ela daqui pra frente, aí eu não quero spoiler, porque vai mostrar no anime, mais à frente aí. Bom, de qualquer forma,
E eles contaram a história dela aí porque a família dela desprezava ela e tal, porque ela era meio encrenqueira, no caso só arranjava confusão e tudo mais, eles nem gostavam dela. Quando ela foi embora lá, eles acharam até bom. Então, quando a Aerys fica furiosa com o cara por destratar a mestra dele, que é a Ghislaine, ele fica sem entender nada, porque ele achava a Ghislaine basicamente um desperdício de, no caso, vida humana, ou no caso, vida de Homem-Fera. Mas achava ela uma pessoa horrível e tal, que não valia nada. E aí ele escutar que virou uma pessoa direita, que aprendeu magia, aprendeu a escrever, virou uma pessoa que é respeitada por alguém, pra ele foi um choque. Ele até se desculpa e tudo mais lá, então o cara não é irracional nem nada, mas foi um choque pra ele, porque não é a irmã que ele lembrava. O Rudolph mesmo fala que, no caso, eles podem estar confundindo lá, porque eles têm uma visão da Ghislaine que não era mais o que ela se tornou no futuro. Então foi legal essa parte aí. E tem a despedida delas também. A Aerys, inclusive, vira a professora lá da garota. As cenas, inclusive, são muito bem feitas. É legal como eles esbanjam em tudo. Tipo, é basicamente um mini arco de treinamento, isso aí. E eles esbanjando lá na animação, tendo umas coreografias bacanas e tal. Então a produção continua muito boa. A gente já tá no 4º episódio aí dessa parte 2 e a produção continua bem legal. Inclusive, agora deu certeza absoluta, aquele trailer lá que tinha mostrado, o último trailer que saiu, tinha realmente coisas de 5 episódios já prontos. O que faltou vai ser mostrado no próximo episódio. E bom, da despedida, essa parte ficou engraçado, o protagonista boiando lá na luta que teve, porque foi uma luta decidida em um golpe lá, os dois já avaliaram um ao outro, nível um do outro, a Aerys e o cara lá. A Aerys está bem alto nível. No caso, ela é mais forte que um bando de aventureiro, no caso adulto já. Mas não era mais forte que esse cara aí. Só que ainda assim, para uma criança, ela tá com entre 13 e 14, então para a idade dela, ela é muito forte. E bom, ela ficou brava aí porque não conseguiu se mostrar mais forte que o cara, mas o cara respeitou ela ali, considerou ela digna. Mas bom, esse episódio foi mais parado em geral, mas teve algumas coisas que vão ser interessantes pro futuro e algumas coisas que são interessantes pro presente até, pra aprender um pouquinho mais sobre a Ghislaine e tal. Aquele lá é o povoado onde ela nasceu, então o mangaka cortar isso, eu não achei uma ideia tão boa assim não. Podia passar rápido, mas cortar não. Então tá aí, o pessoal que só leu o mangá ganhou, no caso, uma novidade aí com esse episódio. Agora aguardar o próximo volta aí pra partes que o mangá, no caso, adaptou normalmente. Inclusive, eu espero que não cortem um certo detalhe que vai voltar de novo pro grupo do Paul. Tudo acaba envolvendo o grupo do Paul de alguma forma. Então, eu espero que não cortem uma certa informação aí que esse cara vai passar pra eles, que eu achei muito interessante. É uma parte que começa, inclusive, o capítulo 33, que eu me lembro, começa, do mangá no caso, começa com essa informação, que na época eu achei muito interessante. E bom, gente, é basicamente isso. Agora é aguardar o próximo episódio e eu fico por aqui. Não esqueça de dar um like, compartilhar e quem puder vire membro. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.